Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Sem maquiagem, como sempre, né? Vim para falar para vocês sobre prisão infantil em bebês. A minha filha, ela começou a ter prisão intestinal, né? Prisão de ventre, não conseguia fazer cocô, tava toda constipada. Ela tava com 2 anos, acho que tava com 2 anos, né, amor? Mãe, Tava... deixa eu ver, mãe, deixa eu ver. Senta aqui do meu ladinho pra você ver o que a mamãe tá conversando. Nossa. Ela tava com 2 aninhos. Assim, coincidiu. Ela tava com 1 ano e pouco, 2 aninhos. Coincidiu bastante com a época que ela estava tirando as fraldas. E também uma situação que a gente passou, assim, e que ela comia muito coisas que prendiam muito o intestino, sabe? Ela tava comendo muito cuscuz, muito. Oi? Oi. Tava comendo muito cuscuz, então acho que isso prendeu um pouco, porque essa criança come só, deixa eu ver, pães, só bolacha. Se ela não vai ingerir muito líquido, acaba que isso aí pode prender também o intestino da criança. Então acho que coincidiu as duas coisas. A retirada das fraldas, que foi um processo totalmente natural, sabe? Ela começou a parar de usar fralda mesmo. Eu tirava a fralda dela tava seca, ela pediu pra fazer xixi no piniquinho que eu tinha comprado na época. Então, assim, coincidiu bastante. Foi um processo bem doloroso, gente, muito demais, dá conta. Porque ela já é bem, sim, escandalosona, né? Até brinco. Então, assim, quando ela ia fazer... Isso, meu amor. Quando ela ia fazer cocô, ela berrava demais e chorava e tal. E quando começou, assim, nem com supositório ela fazia. Teve uma vez que a gente teve que fazer lavagem intestinal, que ela tava há 17 dias já sem fazer cocô, então é um tempo bem grande. Pra quando é bebezinho, assim, recém-nascido, que ainda tá no peito, acaba que é natural, né? Eles demorarem mais pra evacuar. Por conta que o leite ele é tão completo, né? Que acaba que o corpo absorve quase todo o conteúdo, né? Mas como ela já comia tudo, né, gente? Tudo ela se alimentava. Então não era natural, né? Ela demorar tanto tempo. Eles falam que até uma semana, mas eu já achavam muito. Mas nessa época, nessa semana, eu tava 17 dias já sem evacuar, tava sentindo bastante dor. Ela sentia vontade, mas ficava com medo. Aqui, ó. Ficava com medo. Da vovó Dinda. E ficava com medo. E aí ela ficava segurando a barriguinha, segurando o bumbum, e corria pra lá e corria pra cá, e gritava e chorava, e a gente já sabia, né? Ficava irritada. E a gente sabia que ela tava com vontade de fazer cocô, mas tava com medo. Depois você mostra. Oxi. Aí tá, né, gente? Então, assim, na maioria das vezes era medo mesmo. Gente, eu vou ter que pausar que eu não tô aguentando. Situação controlada. Mas então, gente, eu via que, na verdade, ela tinha ficado muito tempo sem fazer cocô. E a primeira vez que ela fez, doeu, né? Teve uma vez que ela ficou algum tempo, né, uma semana sem fazer cocô, fez, doeu, chega a descer com um pouquinho de sangue. Então, depois disso, ela criou uma versão incrível pra fazer cocô. Ela não queria mais fazer. Ela se viu que doeu, né? Então, aí, né, depois desse episódio de ter saído com cocô, ela ficou 17 dias sem fazer. E não fazia de maneira alguma. Nem com supositório, nem com nada. Ela não conseguia dormir. E aí, na época, meu esposo estava trabalhando, eu não. E ele tinha um plano de saúde, né, pela empresa. A gente levou ela lá, ela fez a lavagem intestinal, né, que era o que estava para fazer na hora, emergência. E depois o médico recomendou que a gente marcasse uma consulta para fazer um acompanhamento, né, com a pediatra. Aí foi horrível, gente, foi simplesmente horrível essa lavagem, nossa, foi terrível. Aí a gente marcou essa consulta com a pediatra, né, e ela falou, passou vários exames para ela. E aí ela falou assim que realmente poderia... Aí percebeu, né, que não seria nada fisiológico. Muito provavelmente, mas só seria detectado depois dos exames, né? Mas assim, por todo o relato clínico, seria só um psicológico mesmo. Medo de fazer cocô, ela não queria fazer mais porque tinha sentido dor da primeira vez. Então, a primeira coisa que ela passou pra gente foi a mudança da alimentação dela, né? Inserir mais frutas, mais verduras, tá aqui de novo. Mais frutas, mais verduras. Todo prato que ela fosse comer, colocar aquele óleo de oliva, azeite de oliva.
terminou de fazer o papá dela, tá no prato. Eu venho ali, coloco um fio de azeite de oliva, né? Pra ajudar a soltar também, que o azeite de oliva ajuda a soltar. E se inserir sempre, não dar tantas bolachas, pães, doces, mais fruta e alimentação normal mesmo, né? Inserir com mais fibras pra poder ir soltando mesmo. Só que não resolveu de imediato, né, gente? Assim, já vou adiantar pra vocês, ela ficou 1 ano, agora que ela tá voltando ao normal, tá? Mas ela ficou 1 ano nesse sofrimento terrível. E ela passou também um laxante, gente, que é o Moving Lax. Mas eu vou falar pra vocês tudo, né? Que Moving Lax. Passou pra ela, ele é de pozinho, ele tem sabor de limão. Ela falou pra misturar com água, só que a abençoada não toma, né? O negócio de sabor de limão. Aí eu tinha que colocar no suco pra ela, misturar pra disfarçar, pra ela poder tomar. Ela falou que dava pra dar todo dia, mas mesmo eu dando todo dia, ela não fazia. Tipo, né, ela ficava só correndo pela casa pra lá e pra cá, e só fazia, tipo, 7 dias. Sempre era assim, essa frequência, sabe? Sempre 7 dias certinho pra fazer o cocô. Então, acabava que pra evitar toda essa loucura, eu acabava dando assim, só no 6º dia eu já dava, e ela ficava só nos últimos dias, né? Quando não dava mais para ela segurar mesmo o que ela fazia. Aí, tá, eu comprei também pra ela, gente, pra colocar no vaso sanitário dela pra poder adaptar aquele assento redutor. Então, gente, é um processo muito longo, é um processo demorado, é um processo dolorido, assim, eu diria, porque toda vez que vai no banheiro é aquela choradeira, é aquela agonia, sabe? Então, assim, o que ajudou foram uma série de coisas, não foi só, tipo, uma atitude só. Eu pensei em síndrome do intestino irritável, não era nada disso. Era só uma questão assim psicológica mesmo, de dor. Não quero fazer cocô porque vai doer. Então assim, eu combinei o uso depois. Eu pesquisei sobre um outro laxante que não tinha sabor, que era o PEG 4000. Só que eu não tive condições de comprar o PEG 4000. Então eu fui na farmácia, comprei um genérico do PEG 4000. Não tinha sem sabor também, só tinha sabor de frutas. Mas o sabor dele era mais tranquilo do que esse Moving Lax. Que o Moving Lax tem um sabor bem característico mesmo de limão. Então ela usou o Moving Lax também e usava esse outro, que eu misturava mais nos sucos pra ela. Então foi assim, foi a mudança de alimentação, o uso do laxante também e o uso da rotina no vaso também, né? Filha, vamos sentar aqui pra fazer cocô? Eu não quero, já levantava correndo. Eu insistia, é paciência, filha, vamos fazer, e aquela berreira, mas a gente insistia em colocá-la no vaso. O bom mesmo é aquelas escadinhas, né, que a criança pode subir e sentar ali no vaso. Mas aí não deu pra comprar, eu comprei o assento redutor, né, gente? Não dá uma coisa, o negócio é fazer, né? Se às vezes não tem condição de comprar X, compra o Y que se parece, né? Então, assim, eu coloquei o assento redutor pra ela e coloquei essa rotina do banheiro, né? Sempre colocar ela sentadinha ali no vaso ou do pinico, pra ela poder aprender a fazer, pra poder fazer mesmo um cocô. Então, assim, na maioria das vezes, gente, criança com intestino preso, na maioria das vezes, tá, gente? Não é todas as vezes. É sempre bom você procurar um pediatra para ele poder te orientar, para poder fazer exames mais aprofundados, para poder saber se tem alguma questão fisiológica, tá, gente? Deus que me livre fazer alguma prescrição médica aqui, porque é muito sério os nossos filhos, né? A gente tem todo, qualquer cuidado é pouco. Mas assim, nos casos de criança que tem isso por uma questão assim psicológica mesmo, de ai, aquele medo de acabou de desfraldar e a criança não faz se não for na fralda, ou então às vezes criou aquele trauma do cocô, ou então, tipo, no caso dela que prendeu mesmo por conta de uma alimentação que não foi ideal na época, né? Aqui em casa foi por uma questão financeira, na época nossa eu tava desempregada, bem no iniciozinho da pandemia, né, gente? Tinha acabado de sair do trabalho. Então, assim, é um processo bem longo, é um processo bem demorado, mas agora, graças a Deus, eu posso falar que deu tudo certo, né? A gente implementou uma rotina diferenciada para ela, tanto de alimentação, quanto da rotina do banheiro, quanto do uso do laxante. Agora, graças a Deus, a gente não precisa mais usar o laxante. Ela tá fazendo cocô um dia sim, um dia não, já é, né? Já é uma coisa muito boa. E tá aprendendo a usar o vaso direitinho, então é assim, o que eu quero deixar pra vocês. É paciência, principalmente a mudança na alimentação adequada, direitinho, né? E às vezes o uso do laxante também pode funcionar, mas o ideal mesmo
é fazer o acompanhamento com o pediatra. É só pra acalmar o coração de vocês. Que dá certo, tá, gente? Tem muitas mães que falam assim pra mim, nossa, 2 anos já que ele tá sem, com esse intestino irregular e chora e é aquele sofrimento pra família toda. Mas assim, fazendo tudo direitinho dá certo, né, gente? Dá certo. Ela durou um ano bem doído, mas no final deu tudo certo. Um beijo. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Um beijo. Quer dar um beijo também? Então vem cá. Beijo também. Beijo também. Tchau. Um beijo das pretas. Tchau, gente. Tchau. Se inscreve aí no nosso canal, deixa aquele like. E vamos tomar banho, né? Que a gente tá fedidinha. Tchau, gente. Tchau.